Meus irmãos e amigos que vão assistir esse vídeo, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos para mais uma vez fazer a nossa pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Desta feita do nosso terceiro trimestre de 2024, que tem por título A Igreja do Arrebatamento. Subtítulo: Uma igreja compromissada com as verdades divinas. Então aqui, meus queridos irmãos, vamos estudar durante esse trimestre as características de uma igreja que vai ser arrebatada. Nós vamos estudar neste próximo domingo a lição de número 2, que tem por título Uma igreja comprometida com a santidade. Como nós vamos aprender as características de uma igreja que será arrebatada, faz-se necessário estudar sobre este ponto muito importante, que é a santificação. Por quê? Porque Jesus não vem buscar uma igreja descompromissada com as verdades do céu. Jesus não vem buscar uma igreja profana, ele vem buscar uma igreja santa, pura. Ele vem buscar um povo zeloso e de boas obras. Então, é importante isso. Então, a primeira lição desse trimestre falava sobre uma igreja comprometida com o amor ágape. Esse amor ágape, essa palavra ágape é uma palavra grega, traduzida para o português, quer dizer amor. A palavra grega existe algumas designações de amor. E eu não vou falar aqui sobre estas 3 ou 4 designações que existem da palavra amor no grego. Mas essa palavra ágape, ela fala exclusivamente do amor divino, da demonstração de amor de Deus para conosco, do Filho e do Espírito Santo. O Pai amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Veja que aí nós já temos a maior demonstração de amor do Pai, entregando o seu único Filho para resgate daqueles que estavam perdidos. O Filho vai até a cruz do Calvário, faz o maior sacrifício de toda a história, dando a sua vida por cada um de nós, demonstrando este amor ágape, o amor de Deus. Quando falamos de ágape, não estamos falando apenas do amor de Deus, estamos falando do próprio Deus. Ele é amor, ele é o próprio amor. Então, o Filho paga o preço. E para que esse amor possa ser arraigado em nossos corações e passe a fazer parte da nossa vida, ele roga ao Pai e pede que o Espírito Santo venha para fazer parte da nossa vida, para morar em nós, para habitar conosco. Então, o próprio Jesus vai dizer que o Espírito Santo o mundo não conhece e não recebe. Ele não pode receber porque não o conhece, mas ele diz: vocês o conhecem. Por isso ele está com vocês e habita com vocês. Está em vós e habita convosco. Olha que privilégio. O Espírito Santo se encarrega de depositar esse amor dentro de nós. Quando o homem aceita Cristo como Salvador da sua alma, vamos tratar disso nessa segunda lição, o Espírito Santo passa a fazer morada em sua vida. E ele passa agora a depositar esse amor na vida do homem. E como é identificado esse amor na vida do homem? Ele é identificado através do fruto do Espírito. Porque isso passa agora a ser, podemos dizer, destacado pelas demais pessoas que estão à sua volta.
até incrédulos, vão dizer assim, mas você está diferente, porque o Espírito Santo passa agora a produzir nele algo que ele não tinha anteriormente. Isso está em Gálatas capítulo 5, o versículo de número 22, que vai estar escrito assim: mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor. Tá vendo? Nós temos aqui, é importante destacar, e o leitor prestar bastante atenção, que nós não temos a palavra aí no plural, ela está no singular, fruto. Veja que está escrito assim, mas o fruto do Espírito é. Ele tem algumas vertentes. Primeiro, amor. Primeira vertente do fruto do Espírito é o amor. Vamos continuar. Aí gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí está as vertentes do fruto do Espírito. Então, uma pessoa aceitando a Jesus como Salvador da sua alma, ele recebe o Espírito passa a fazer parte da vida dele e começa a trabalhar, e agora entra o processo da santificação. Nós vamos aprender aqui na lição 2, uma igreja comprometida com a santidade. Então, nosso texto áureo vai estar escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, segui a paz com todo e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Não tem como ser santo e andar intrigado dos outros. Não tem como ser santo e não ter paz com as outras pessoas. Quem é santo tem paz. Verdade prática. Santificação é ser separado do pecado e consagrado exclusivamente para Deus. Então aqui nós temos uma pequena definição do que é ser santo. Ser santo significa ser consagrado, separado para o serviço exclusivo de Deus. Quem é santo se separa das coisas do mundo. Quem é santo procura consagrar a sua vida a Deus, para que faça o serviço do Senhor, para que trabalhe para Deus com mais perfeição. Continuemos. A nossa leitura bíblica em classe está em Hebreus 12, 14 ao 15. 1 Pedro 1, 13 ao 16. Agora, nós vamos aqui para o nosso objetivo geral. Nosso objetivo geral vai estar escrito assim: demonstrar que a santificação é um processo que se inicia na conversão e prossegue até o final da vida terrena do crente. Primeiro ponto aqui, muito importante isso aqui. A santificação, ela não é instantânea. A santificação, ela é progressiva na vida do crente. A cada dia vai aperfeiçoando, a cada dia vai se santificando, a cada dia vai se transformando e se libertando de coisas que ainda faz parte da nossa vida. A santificação é isso, é cada dia melhorando mais, não piorando, melhorando. Como disse o escritor ao Provérbios, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até tornar-se dia perfeito. Então, a santificação, ela se inicia na conversão do crente e vai até o fim, até chegarmos à perfeição de Cristo. Como disse Paulo lá em Coríntios, capítulo 15, e o versículo, a partir do 51, que ele vai falar que a igreja vai ser tirada, ele vai falar do rapto da igreja, a tirada da igreja muito rápido, e depois ele vai falar dessa perfeição, porque ele diz: convém, é necessário, é preciso que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é imortal se revista da imortalidade, e cumprir-se-á o que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Então, meus queridos irmãos, veja que aí nesse ponto que o apóstolo Paulo fala da incorruptibilidade, da imortalidade, chegamos à perfeição.
como disse o escritor em Provérbios, brilhando, brilhando, até se tornar perfeitamente santo. Santo. Aí chegamos 100% santo, quando chegarmos lá, o corpo glorioso. Nada mais vai nos atingir. Agora nós temos aqui 3 objetivos específicos. O primeiro, anunciar que a santificação se inicia na vida do crente a partir da sua conversão, como nós falamos já aqui no objetivo geral. Então nós vamos anunciar que a santificação se inicia quando o crente aceita Jesus como Salvador da sua alma. Como eu falei, o crente aceita Jesus, recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai gerar nele esse processo da santificação. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele vai recebendo orientações. O Espírito Santo é quem nos orienta por meio dos ensinamentos da palavra. O pastor vai ensinando muitas das vezes na igreja, e aquilo vai tocando em nós. O Espírito Santo vai mexendo conosco, falando na nossa consciência, e vai nos moldando, vai nos lapidando como um diamante. Mas como somos de barro, nós vamos sendo remodelados, né? Nós estamos na roda, e como bom oleiro, ele sabe como é que faz o vaso do jeito que ele quer. E tudo isso é um processo. Por isso que a santificação é um processo. Segundo, ensinar que o Espírito Santo atua na vida do crente no processo da santificação. Aquilo que estamos falando. O Espírito Santo atua na vida do crente no processo da santificação. E eu creio que ficou claro, não vou mais frisar sobre esse assunto. Mais na frente a gente fala. Terceiro, mostrar que a igreja do arrebatamento é santa. E meus irmãos, Jesus não vem buscar uma igreja profana, repito, porque falei há pouco instante. Jesus vem buscar uma igreja purificada. Jesus vem buscar uma igreja compromissada com a sua palavra. Podemos dizer, vem buscar uma igreja compromissada com as verdades divinas, como está aqui no subtítulo da nossa lição. Meus irmãos, vamos aqui para a nossa introdução, que vai estar escrita assim: nesta lição vamos aprender as 3 fases da santificação na vida do crente salvo. Então, as 3 fases da santificação na vida do crente salvo. A conversão prossegue no decorrer da vida e culmina com a vitória no arrebatamento. Veja que o comentarista deixou claro aqui que ela começa na conversão e culmina na vitória do arrebatamento, porque só vai ser arrebatado os que estão preparados e que estão levando uma vida de santidade, esperando Jesus com alegria, esperando Jesus a qualquer momento. Então isso vai ser muito glorioso. Consideremos que fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Então, a santificação, ela vem quando o crente aceita Jesus, ele recebe de forma instantânea ali, com a conversão, mas é como o comentarista disse aqui, fomos salvos e estamos sendo salvos, o processo da santificação, né? Estamos sendo salvos e seremos salvos quando recebemos a glorificação após o arrebatamento. Olha, meus queridos, como isso é glorioso. Então entenda isso. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Glória a Jesus por isso. Continuando, início da santificação. Significado. A Bíblia diz, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, eu falei aqui, aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até o fim, até a vinda de Jesus. Deus provou seu amor para conosco, dando seu único filho. Jesus morre na cruz do Calvário e o Espírito Santo vai gerando em nós o processo da santificação. O Espírito Santo se encarrega de nos aperfeiçoar. Agora, para isso é necessário nós abrir espaço para ele fazer. Porque um coração duro, carrancudo, não deixa o Espírito Santo fazer essa operação. Então, é preciso
tudo isso. Segundo ponto do primeiro tópico, entrai pela porta estreita. Algo interessante. Como a santificação é um processo, faz-se necessário entrarmos pela porta estreita. E eu achei interessante o que o escritor falou aqui, iniciamos o caminho da santificação entrando pela porta estreita. É porque a estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos hão que encontrem. Mateus 7,14. Cristo ensinou que não devemos esperar que a maioria o siga pelo caminho que leva à vida. São poucos os que querem entrar pela porta humilde do verdadeiro arrependimento. Olha, são poucos que querem entrar pela porta humilde do verdadeiro arrependimento. São poucos, irmãos, que querem reconhecer que são pecadores, que necessitam de Cristo, que necessitam do Espírito para a vida de santificação. Reconhecer os seus erros, renunciar, como disse Jesus. Renunciar a si mesmo é abandonar, às vezes, até aquilo que nós mais gostamos, é sair fora. Então, olha como é sério. Terceiro ponto, nascido de novo em santificação. Então precisa nascer de novo, como disse Jesus a Nicodemo. Olha, Nicodemo, se tu não nascer da água e do Espírito, tu não podes ver o reino de Deus. Tem gente que ele quer ver a Deus, mas não nasceu de novo. Não passou pelo processo da regeneração. Não passou pelo processo da justificação. Então tudo isso faz necessário passar por esse processo, e o processo da santificação que vai aperfeiçoando tudo isso em nós. O processo da santificação vai aperfeiçoando a justificação, aperfeiçoando a regeneração, tudo ele vai aperfeiçoando em nossa vida, para que alguém olhe em nós e veja total diferença. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é prosseguindo em santificação. É o que falou o comentarista: somos salvos, fomos salvos, continuaremos sendo salvos e seremos salvos. Então aqui o processo da santificação. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. O próprio Jesus vai dizer: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e vida. Jesus é caminho, Jesus é a verdade e Jesus é vida. E ele diz assim: e sem esse caminho ninguém verá a Deus. Então ele diz assim: sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, ele diz, ao Pai senão por mim. Para o homem chegar até Deus é necessário ele aceitar Jesus como Salvador da sua alma. Tem gente que quer chegar a Deus, mas não reconhece Jesus como Salvador. Então não tem como. Assim, ninguém vem ao Pai. Jesus é o caminho que nos leva até o Pai. Ele quem faz essa conexão, essa ponte. Vamos lá? A santificação, segundo ponto do segundo tópico. A santificação é vontade de Deus. Então a santificação é vontade de Deus. Como nós lemos aqui, na leitura bíblica em classe, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, a santificação na vida do crente é uma vontade divina, porque ele é santo, ele nos chamou, mas ele é santo, então ele exige de nós santidade. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Não é? Aqui Pedro, usando a expressão do Antigo Testamento, que está em Levítico, e dizendo: ele é santo, como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. E o que me chama a atenção aqui é que ele não abre essa exceção para a santidade. Como se diz assim: você precisa ser santo nisso, mas nisso aqui não tem problema. Não, veja que a palavra aqui está dizendo aqui: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Abrange todo a nossa vida, abrange todo o corpo.
1 Tessalonicenses, não me foge da memória, capítulo 5, versículo 23, diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em espírito, alma e corpo. Esteja totalmente preparado, redimido, né? Consagrado para o dia da redenção. Olha que coisa maravilhosa. Vamos para o terceiro tópico. Vai estar escrito assim: santificação para ver a Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só vê a Deus quem procura se santificar. Então, meus queridos irmãos, sede santo, porque eu sou santo, como diz aqui no primeiro ponto. Deus é santo e as qualidades de Deus devem ser as qualidades do seu povo. As qualidades de Deus devem ser as qualidades do seu povo. Santificação. A ideia principal de santidade é a separação dos modos ímpios do mundo e dedicação a Deus, por amor para o seu servo e adoração. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender de Deus, buscar a Deus a cada dia e aprender dele. Então, ele é santo. Então, todo aquele que serve a ele precisa também ser santo e a cada dia se separasse do profano, sair fora e chegasse mais perto de Deus. Segundo ponto, a santidade é o propósito de Deus para a sua igreja. A santidade é o propósito de Deus para a sua igreja. Veja que santidade, como está destacado aqui, é um propósito de Deus para a sua igreja. Então, meus queridos irmãos, o próprio Deus gera em nós esse processo da santificação, como nós falamos, por intermédio do Espírito Santo. Ele nos ajuda. Como eu já citei aqui, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Deus, o gosto de Deus, o querer de Deus é nos santificar em todos os aspectos da nossa vida. Então, a santidade foi um propósito de Deus para seu povo, quando ele planejou a sua salvação em Cristo. Então veja como que Deus nos ama, né? Como Deus quer ver nós bonitinho. Quem é que tem um filho e quer ver ele maltrapilho? Quem é que tem um filho e quer ver ele jogado na sarjeta? Quem é que tem um filho e quer ver ele apanhando do inimigo? Apanhando por aí. Então Deus não nos quer ver desta maneira. Deus não quer que nós viva levando tapa do inimigo. Deus não quer que nós ande por aí jogado na sarjeta e ande matrapilho. Deus quer ver nós bonitinho, santificadinho, bem vestido, bem ornamentado, preparados para a sua vinda. É isso, para a vinda de Jesus. Aqui no terceiro ponto do terceiro tópico, Jesus vem buscar uma igreja santa. Ah, meus irmãos, Jesus não vem buscar qualquer coisa. Jesus vai vir ao encontro da noiva. Jesus vai vir ao encontro da noiva dele. E a noiva dele é pura. A noiva dele é santa. A noiva dele não é uma noiva contaminada com as coisas deste mundo. É uma noiva que está se ornamentando, se preparando, esperando a qualquer momento a chegada do noivo. Então, como noiva do Cordeiro, vamos, meus irmãos, a cada dia buscar aperfeiçoarmos mais e mais até nos tornarmos dia perfeito. Eu encerro por aqui, louvando a Deus pela vida do comentarista desta lição, professor Lorival, louvando a Deus pela vida do nosso pastor presidente, toda a sua família, a diretoria da nossa igreja e todo o conselho administrativo da nossa EBD. Continue orando por nós.